Senhores e senhoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aulinha. Hoje o tema da nossa aula é justamente esse que você viu logo no comecinho aí, ó. O Congresso de Viena e as Revoluções Liberais de 1830 e 1848. Bem, vamos fazer um combinado? Eu vou colocar esse material, eu sempre vou colocar a tela em tamanho grande para aqueles que queiram ter a apostilinha, só dá uma printada na tela. Vou colocar o tamanho grande, você dá uma printada na tela, e ao mesmo tempo você consegue fazer uma apostilinha para você. A outra coisa é que eu queria encarecidamente que você se inscrevesse no canal, assinasse o sininho de notificação para você sempre saber o que está passando. A partir de agora, eu vou começar a gravar uma quantidade significativa de aulas de história, tanto história geral quanto história do Brasil, história da América e também algumas de filosofia. Show de bola? Se tiver interesse e quiser participar, meu nome é Rondinelli e bem-vindo ao Isto é História. Agora com vocês, o Congresso de Viena e as Revoluções Liberais, de 1830 e 1848. Bem, o Congresso de Viena ele vai acontecer num contexto de era pós-napoleônica. Imagina que nessa era pós-napoleônica nós temos o que acontecendo? Você está vendo aí os territórios que eram aliados franceses, territórios que eram invadidos pela França, territórios que foram ocupados pela França. E, basicamente, o que se acontece é que, após esse Congresso de Viena, após a derrota do Napoleão nessa Batalha das Nações, em Leipzig, quando Napoleão finalmente ele é derrotado, o que acaba acontecendo é uma tentativa de fazer o quê? Uma tentativa de organizar a Europa para que ela seja como era antes do Napoleão Bonaparte. Então, se perguntar para você, quando que acontece o Congresso de Viena? Pós Napoleão Bonaparte. A queda do Napoleão Bonaparte, o segundo exílio do Napoleão Bonaparte, o primeiro foi na Ilha de Elba, ele fugiu, conseguiu retornar à França, teve o governo dos 100 dias. Depois, ele novamente agora é derrotado, dessa vez ele é exilado em Santa Helena, uma ilha no Atlântico Sul. Para lá do inferno, 3 cabos de machado, tá me entendendo? Bem longe. Para lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes. E lá o Napoleão Bonaparte vem a falecer pouco tempo depois. Bem, com Napoleão Bonaparte, então, agora derrotado, o Congresso de Viena ele é uma reação conservadora da Europa. A ideia é restabelecer a ordem absolutista que existia antes do Napoleão Bonaparte. Então, qual que é a principal ideia nesse momento? Nós queremos fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes do Napoleão. Então, se era para ser como era antes do Napoleão, esse Congresso de Viena vai se basear em alguns princípios. Como, por exemplo, você está vendo aí para você dar um print agora, o princípio da legitimidade, também chamado de princípio da restauração. Pelo princípio da legitimidade ou da restauração, os antigos monarcas, que foram derrubados ou substituídos pelo Napoleão Bonaparte, deveriam voltar ao poder. Assim como as fronteiras que foram invadidas ou modificadas ou incorporadas pela França deveriam voltar aos seus lugares originais. Então, pelo princípio da legitimidade, monarcas derrubados ou substituídos voltariam para os seus tronos, como, por exemplo, o Fernando VII volta para o reino espanhol, como, por exemplo, o Luís XVIII volta, meu velho, na verdade, a ocupar o trono. Agora ele ocupa o trono, dando continuidade à dinastia de Bourbon, já que o Napoleão Bonaparte foi derrubado. Onde mais o Luís XVIII e o Luís XVII? Na verdade, o Luís XVII era filho do Luís XVI guilhotinado. O Luís XVII morreu ainda enquanto criança. Então, quem vai ocupar o cargo, quem vai ocupar o trono, vai ser o Luís XVIII, irmão do Luís XVI, decapitado durante a Revolução Francesa. Da mesma forma como, por exemplo, a família real brasileira deveria voltar para Portugal. Só não voltou para Portugal naquele momento porque o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Portugal, Brasil e Algarves. Então, a família real pôde ficar no Brasil, já que o Brasil é sede agora em pé de igualdade com Lisboa. Sim, então a família real não voltou porque o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. Além desse princípio da legitimidade e da restauração, nós temos ainda um outro princípio em que se baseia o Congresso de Viena, o princípio do equilíbrio europeu ou das compensações. O que seria esse princípio do equilíbrio ou das compensações? As potências europeias deveriam ter mais ou menos a mesma quantidade de territórios e áreas coloniais pelo mundo. A ideia era de que se uma potência começar a ter muito mais território do que as demais, ela poderia se considerar muito forte, como, por exemplo, a França, na época do Napoleão Bonaparte, para tentar invadir e conquistar outros territórios.
Então, para que ninguém crescesse num grau muito acelerado com relação aos outros, e para que ninguém ficasse muito atrasado com relação aos demais, a ideia era para manter um equilíbrio, que os países tivessem territórios que compensassem. Então, nós vamos dividir os territórios de forma que se mantenha um equilíbrio, de que se compense a falta que alguns têm, beleza? Não é necessário você ficar decorando o que tem nesse princípio das compensações. A ideia é essa frase aí, ó: restabelecer as relações de força entre as potências europeias por meio da divisão territorial do continente e também das possessões coloniais no mundo. Por exemplo, um pouco mais à frente, você vai ter o Congresso de Berlim, ou a Conferência de Berlim, que vai ter como ideia dividir a África entre as potências imperialistas. Note apenas uma curiosidade bastante interessante, né? A França, todos os territórios que ela conquistou, ela teve que devolver, mas não perdeu o território próprio, né? Observa a terceira coisinha aqui do lado, ó. A terceira coisinha aqui do lado. A Áustria anexa a região dos Balcãs. Isso, aí você fala, caraca, quer dizer que desde o Congresso de Viena, a Áustria já tinha acesso à região balcânica? É. Pô, e quer dizer que daqui a 100 anos vai ser justamente um atentado aí nessa região balcânica que vai iniciar a Primeira Guerra Mundial? Isso. Um atentado, inclusive, nessa região balcânica moram os povos de origem eslava, como, por exemplo, bósnios, herzegovinos, como, por exemplo, eslavos. O Franz Ferdinand vai sofrer um atentado justamente nesse território eslavo, que era dominado pela Áustria-Hungria, um povo de origem germânica. Outras curiosidades, ó: Suécia e Noruega se fundem, viram um território só. Bélgica e Holanda se fundem, viram um território só, os Países Baixos. E os principados alemães não se unificam naquele momento, se tornam uma confederação germânica. Bem, outro princípio, o terceiro princípio que baseia o Congresso de Viena é o princípio da intervenção. Pelo princípio da intervenção, justificava a intervenção das nações poderosas da Europa em países do continente que estivessem ameaçados por revoluções liberais ou nacionalistas. Veja bem qual é que era a ideia. Pelo princípio da intervenção, essas monarquias absolutistas poderiam juntar suas tropas e massacrarem todos os movimentos anti-absolutistas, todos os movimentos nacionalistas, todos os movimentos liberais que tentassem colocar em xeque a ordem em questão, que tentassem colocar em xeque as monarquias absolutistas que estavam sendo restauradas. Então, movimentos liberais burgueses, movimentos populares, movimentos separatistas, movimentos autonomistas, eram movimentos que deveriam ser massacrados logo no seu início, para que isso não se propagasse e essas potências não perdessem força. Inclusive, para cumprir tais determinações, tipo, teve um movimento liberal em tal lugar que quer tornar uma situação independente, ou que quer criticar ou derrubar uma monarquia absolutista. Essa tropa internacional que se formaria seria conhecida como a Santa Aliança. Então, seria uma coalizão de exércitos estrangeiros dessas monarquias absolutistas que iriam para quaisquer lugares dentro da Europa onde o antigo regime fosse ameaçado, onde as monarquias absolutistas estivessem em xeque. E não só isso. Eles também pretendiam não só vigiar e inibir qualquer movimento liberal na Europa, mas como também pretendiam desembarcar essas tropas para recolonizar territórios aqui na América. Isso só não aconteceu por duas coisas básicas. A primeira, de que a Inglaterra, que até então participante do Congresso de Viena, a Inglaterra vai acabar se colocar como contrária ao princípio da intervenção. Ela vai ser contrária à recolonização europeia aqui na América. O motivo é simples, né? Porque se recoloniza a América, retorna o pacto colonial, retornando o pacto colonial, a Inglaterra perderia vastas áreas de comércio que ela tinha conquistado aqui. As colônias independentes têm liberdade para poder comercializar com a Inglaterra, que nesse momento era o único país do mundo que estava em revolução industrial efetivamente. Então, apoiar a recolonização vai contra aquilo que a Inglaterra pretendia para o crescimento do seu capitalismo e seu desenvolvimento industrial. Outra coisa que contribui para que tal coisa não aconteça aqui na América, essa ideia da recolonização, é que os Estados Unidos também se colocam contra. Observe, então. Em 1817, a Inglaterra, como a maior potência do mundo, se coloca contra as possibilidades de intervenções europeias nos assuntos da América. Apenas 6 anos depois, só em 1823, os Estados Unidos vão criar a doutrina Monroe, ou seja, aquela da América para os americanos, também se colocando contrários às possibilidades recolonizatórias europeias. Então, você tinha a maior potência do mundo, que era a Inglaterra, contra a recolonização europeia na América,
E você tinha a maior potência da América, que era os Estados Unidos, também contrário à tentativa de recolonização ou de intromissão nos assuntos da América. Para os Estados Unidos também a ideia é muito similar à da Inglaterra. Se tem recolonização, os Estados Unidos perdem todo esse território que seria o seu quintal para a prática do seu imperialismo. Show de bola? E aí, meu camarada? Vamos para a próxima. O próximo slide, ele está falando justamente sobre a doutrina Monroe. Olha que curioso, né? Você está vendo aí, no trespass, American for Americans, Uncle Sam. Ou seja, está falando aí, não ultrapasse, a América é para os americanos. Tio Sam, que é os Estados Unidos. E do lado esquerdo, você vê aqueles que representam as potências europeias, né? Portugal, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra. A Inglaterra sempre é esse gordinho de cartola e casaco vermelho. Sempre vai ser um inglês, né? E do outro lado, você tem o tio Sam com os trajes que são difíceis de você não conseguir identificar, que são dos Estados Unidos. No meio da tela embaixo, a palavra keep off, ou seja, racha fora, vaza fora. E à direita dessa tela, você vê aí 3 países, né, que seriam países da América Latina, que estão de joelhos ou amedrontados atrás dos Estados Unidos, meu velho, em busca de proteção. Show de bola? E aí, o que acontece? Nós temos, nesse momento, então, a fase conservadora instalada pelo Congresso de Viena, que vai de 1815 até mais ou menos 1830. Esse período é um breve intervalo entre a era das revoluções e a consolidação dos ideais burgueses, que vão edificar a sociedade mais para frente. Na ocasião, senhores, estou querendo dizer que do Congresso de Viena, as monarquias absolutistas vão ser restauradas, mas elas só vão durar com vigor mais 15 anos. Aí você fala, por quê? Porque vai saturar. E uma população que já foi para a Revolução não vai querer voltar a um status anterior de ser totalmente submissa, submetida e colonizada ou explorada. Beleza? E aí o que acontece? Veja bem, pelo Congresso de Viena, é reconduzido na França o Luís XVIII, aquele que eu te falei, irmão do Luís XVI decapitado, que vai governar até 1824. Observa só. Apesar de amplos poderes garantidos pela Constituição, ele teve que conviver com um parlamento eleito pelo voto censitário. Então, ele era um rei numa monarquia na França, só que existia uma Constituição que limitava os poderes dele e um Congresso que foi eleito por voto censitário, então tinha uma grande quantidade de burgueses que também participavam, assim como nobres e outras categorias. Por exemplo, grupo ultra-realista. Ultra-realista quer dizer os que defendiam a nobreza com veemência, defendiam os moldes absolutistas, o retorno dos seus privilégios. Claro, nobres vão defender a monarquia absolutista para que ela mantenha os privilégios que eles tanto gostam. Já os constitucionalistas, como o próprio nome já fala, olha aí, constitucionalistas, representantes da alta burguesia, defendiam respeito à Constituição e os limites do poder do rei. Então, tipo assim, nós vamos aceitar um monarca, mas desde que esse monarca não governe de forma absolutista ou passe por cima da Constituição e dos demais e do parlamento. E você tinha ainda aqueles independentes ou liberais, era um terceiro grupo dentro do Congresso francês, que eram aqueles saudosos do Napoleão Bonaparte, né? Aqueles que faziam parte do governo enquanto Napoleão era governo. Agora, com Napoleão fora, eles estão sem privilégios e sem participação efetiva. Queriam um poder maior. Show de bola? O que acontece? Olha agora para você dar aquele print. Com a morte do Luís XVIII, quem acabou assumindo foi o irmão dele, o Carlos X. O Carlos X era um ultra-realista, ou seja, um camarada que defendia com força e veemência de que a monarquia absolutista deveria voltar com todo o poder na Europa, com todo o poder na França. E ele já começa a tomar algumas medidas do tipo: a igreja passa a controlar o ensino, assim, a imprensa passa a ser censurada. E olha o detalhe: o cara vai, olha aqui, ó, o cara vai indenizar a nobreza e também parte do clero pelos bens perdidos durante a Revolução. Ô, camarada, nós estamos na década de 1830, entrando na década de 1830. Se você voltar aqui, ó, olha lá, ó, em 1815, ele vai governar até 1824, pode crer? Quer dizer que a Revolução Francesa aconteceu em 1789. E agora, em 1824, décadas e décadas depois, o nosso camarada Carlos X, para conseguir concentrar plenos poderes nele e ter o apoio pleno da nobreza, ele promete que vai indenizar a nobreza em tudo que ela perdeu durante a Revolução. É óbvio que indenizar tudo que foi confiscado pela Revolução Francesa vai ser um bem monumental, vai ser uma riqueza imensa. E da onde que vai vir essa grana? Para poder indenizar a nobreza, essa grana vai vir ou de empréstimos ou virá dos impostos que serão aumentados para a população pagar.
O que acaba acontecendo? Situação provoca descontentamento da população, que passa por um momento de grave crise econômica com o aumento dos impostos. Claro que a oposição ao rei vai crescer e o monarca vai tentar tomar algumas medidas para evitar aquela oposição que crescia. São as famosas ordenações de julho. E o que seriam essas ordenações de julho? Primeiro, dissolve a Câmara dos Deputados. Observa que esse é um ato autoritário. Dissolve uma parte do parlamento. Eleva o censo eleitoral. Quer dizer que a partir de agora, além de ser rico, tem que ser muito rico para poder participar, já que o valor para participação, voto e candidatura ficou mais caro. E, é claro, imprensa limitada, imprensa censurada. O que acontece? O povo, meu velho, já tinha ido para a rua durante a Revolução Francesa, já tinha decapitado um monarca, que foi Luís XVI, já tinha passado por várias e várias guerras enfrentando as coligações estrangeiras. E nesse momento, o que vai acontecer? O povo de Paris saiu às ruas, ergueu barricadas e promoveu a deposição do nosso camarada Carlos X. Um detalhe bastante interessante é que esse povo é um povo que é armado. É um povo que a maior parte dele é armado devido aos períodos de Revolução Francesa, de Era Napoleônica e das guerras do Napoleão contra várias coligações estrangeiras. Esse povo simplesmente travou as saídas de Paris e vieram colocando barricadas nas ruas de fora para dentro, até cercar o Palácio Real, sacou? Então, como os caras vieram cercando de fora para dentro, colocando barricadas. Barricada é carroça, tijolo, madeira, bota-fogo, e o pessoal armado esperando quem viesse. A ideia era o checkmate, ó, Luiz X, ó, Carlos X, desculpa. Fugir, você não foge, não. De dentro de Paris, você não consegue sair. Você vai ter que passar por todas as barricadas que estão armadas pela população parisiense. Ou você se retira do poder, ou você entrega o poder, ou pode acontecer com você o que aconteceu com seu irmão. Você também pode perder a cabeça. Esses são os conhecidos como os 3 dias gloriosos, né? Onde, por pressão popular, também liderada pela burguesia, se consegue a deposição do Carlos X e a coroação de um novo monarca. E qual seria o novo monarca? O Luís Filipe d'Orléans, chamado também de o Rei Burguês. Uma curiosidade apenas. Observa que nessa tela você tem essa obra aí, meu velho, que é A Liberdade, né? Essa obra, escrita pelo Eugène Delacroix, ela é uma obra, meu velho, que ela cai, vez em quando aí ela cai em alguns vestibulares, e é muito comum os meninos acharem que esse quadro está retratando a Revolução Francesa. Não. A liberdade guiando o povo, a liberdade é essa própria mulher, guiando o povo que sai das barricadas de Paris armado para poder tomar o poder ou derrubar o monarca que está no poder. Esse quadro representa as revoluções liberais de 1830 e também uma consequência e também como sequência as revoluções de 1848. Então, ela não é uma obra que fala da Revolução Francesa, é uma obra que fala do movimento pós-Congresso de Viena, revoluções liberais de 1830, a liberdade guiando o povo. Se você quiser assistir um videozinho maneiro sobre isso que eu estou te falando, clica copia esse endereço que eu coloquei para vocês do YouTube, que tem um documentáriozinho, se eu não me engano, de 6 ou 7 minutos, excelente, que trata sobre essa questão e vai te dar uma aprofundada melhor ainda, beleza? E aí, meu velho? E aí, um exercicinho, né? Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada Liberdade Guiando o Povo, e assinale a alternativa correta, né? E aí você tem algumas possibilidades, né? Dentre essas possibilidades, você está vendo o quê? O quadro evoca temas da Revolução Francesa? Não. Letra C, o quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1830, quanto a posição política do pintor, né? Então, está falando da Revolução de 1830, reavivando a Revolução Francesa, e colocando a posição política do pintor naquele momento ali, se era que era favorável a tal processo. Show de bola? Vamos para a próxima. Quem é esse rei? Quem é esse Luís Filipe, o rei burguês? Esse cara vai governar os próximos 18 anos. Esse monarca, ele vai governar de forma similar ao que foi o Napoleão Bonaparte. Aí você fala por quê? Porque o Napoleão Bonaparte foi um camarada que concentrou poderes nele, mas ao mesmo tempo governou de forma em que ele agradava à burguesia. Criou o Banco da França, criou o Franco, criou a Sociedade de Fomento à Indústria, protegeu a indústria francesa, incentivou ela a abrir mercados fora. E esse monarca fez coisas bastante parecidas, mas é claro, né?
não vai chegar nem perto do Napoleão Bonaparte em critério de concentrar poderes e também de ser um absolutista expansionista. Mas é um camarada que consolida ainda mais a ordem burguesa, fortalece o legislativo, reduz o censo eleitoral, então não precisa mais de ser multimilionário para participar, adota o liberalismo como base da economia, fomenta a industrialização, continua a incentivar a indústria e, olha bem, controle da alta burguesia de setores como as ferrovias, bancos e minas. É curioso, porque quando acontecem esses movimentos liberais ou movimentos burgueses, a burguesia ela quer naquele momento que o Estado seja capaz de criar uma infraestrutura para poder fazer desenvolver a indústria. E quando eu falo infraestrutura, eu estou falando de quê? Metalurgia, siderurgia, mineração, energia, estradas, portos. São coisas que facilitam o processo de industrialização, que são as energias, que são as matérias-primas e a locomoção de tais bens e pessoas, beleza? E na maioria das vezes, ou a burguesia não tem uma grana para poder fazer tais empreendimentos, porque eles são de grande monta, muito caros, e também porque às vezes ela até tem a grana, mas como são negócios que demoram muito tempo para poderem ter lucro, não se compensa investir neles. Então, qual que é a ideia? Vamos utilizar o Estado, e o Estado, através de empréstimos e através dos impostos que arrecada da população, ele organiza e cria essa infraestrutura, que de fato vai ser boa para todo mundo vai utilizar. Mas, é claro, os grupos burgueses vão ter uma utilização maior de tais coisas e vão acabar se dando melhor com elas e vão acabar lucrando mais com elas. O detalhe curioso é que depois que a burguesia utiliza o Estado para poder promover tais obras de infraestrutura, depois ela vai lá e faz o quê? Utiliza esse Estado para poder vender essas obras, privatizar essas obras. E aí, eu acho bastante curioso, utiliza o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro dos empréstimos que o Estado organiza para poder criar a infraestrutura, e depois a infraestrutura pronta, eu falo que ela não presta, que ela dá prejuízo, e aí eu vendo essa infraestrutura. E quem vai comprar essa infraestrutura vai ser justamente esses grupos burgueses, que agora são donos não só dos meios de produção, mas também da infraestrutura do país. Ferrovia, banco e mina está nesse rol, beleza? E, além de resgatar a bandeira da Revolução Francesa, o azul e o vermelho, as cores de Paris, e o branco, a cor da dinastia de Orleans, beleza? Esse monarca é conhecido como rei burguês, porque era também chamado de rei dos banqueiros pelos opositores, né? Rei da galera rica, né, velho? O que acontece? Quando chega em 1846, 1848, os dois últimos anos do rei burguês, do Luiz Felipe, o que acontece? Os últimos 2 anos, antes de terminar o governo dele, grave crise econômica. Seca, geada, baixa da produtividade agrícola, fome no campo, aumento dos preços dos produtos, inflação, desemprego em massa, queda nos salários, miséria. Se tem uma coisa que faz com que a população se agite para poder participar de movimentos para derrubar o governo, são justamente fome, miséria e desemprego. A oposição, nesse momento, ou o povo, nesse momento, a oposição ao governo, né, ao governo burguês, incentivava o povo a ir para as ruas de novo. E, basicamente, novamente, quem é que vai estar incentivando tais coisas? Quem quer ter acesso a alguma situação. Se nesse momento quem está governando é um rei burguês, quer dizer que não vai ser a burguesia nesse momento que vai liderar o povo para derrubar o governo. Até porque tem outro detalhe. Observa, incentivavam manifestações de operários e da pequena burguesia. O pequeno burguês é aquele camarada que trabalha na sua rua, que ele é o dono da padaria, o dono da quitanda, é o dono do açougue, é o cara que é o cabeleireiro, que participa efetivamente da sua vida. E os caras começaram a perceber que aquelas ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, de que todos somos iguais perante a lei, de que todo homem nasce livre, igual, de que isso era balela. Ah, por quê? Porque isso aí estava valendo mesmo para quem era homem, branco, rico. Preferencialmente os burgueses. E que para eles mesmo, proletariado, camponês e para a pequena burguesia, a participação, a ideia de igualdade estava longe de acontecer. E começam a surgir a seguinte ideia, então. Começa a circular a seguinte ideia. Se o iluminismo é um movimento que ele é de base burguesa, se o iluminismo é um movimento que prega a igualdade, liberdade e fraternidade, mas para quem é homem branco e rico, por que nós vamos continuar apoiando movimentos de caráter iluminista se nós somos camponeses, se nós somos proletários, se nós somos pequenos comerciantes? Temos que ter alguma ideologia que abrace a nossa causa, sendo que essa causa principal nesse momento é da população, proletário e camponês. Esse é o grosso da parada.
Só que quando esse povo começava a iniciar alguns movimentos para tentar derrubar o governo, se observava uma coisa bastante interessante. Esse povo tinha vontade de derrubar o governo, iniciar um novo, mas não sabia especificamente como seria esse novo governo. Então, no ano de 1848, o que vai acabar acontecendo, marca esse ano, 1848, é o ano de lançamento do Manifesto do Partido Comunista, de um camarada chamado Marx e do seu brother chamado Engels. O Manifesto do Partido Comunista, ele serve como uma espécie de cartilha, de passo a passo, de como o movimento operário, o movimento proletário deveria se organizar para conseguir se politizar, ter consciência de classe, ir para a luta de classes, derrubar essa burguesia, implantar uma ditadura do proletariado, onde o Estado seria governado pelo povo, pelo menos é isso que está escrito na obra, e depois de que esse Estado, essa ditadura proletária, tivesse o controle total dos meios de produção e realizasse a distribuição plena e conquistasse a igualdade total do povo, não haveria mais a necessidade de ter um Estado socialista dirigido por uma ditadura do proletariado, porque aí se instalaria o que se chama comunismo. Beleza? Bem, luta de classes todos nós sabemos que acontece ao longo da história. Agora, ditaduras do proletariado com o povo realmente exercendo o poder, isso foi em raríssimas situações, em momentos muito curtos da nossa história. Porque, na maioria dos casos, o que acabaram acontecendo foi a chegada ao poder de pessoas que colocavam o poder em cima de si só. Né? Então, você vai ter caso de Mao Tse-tung, vai ter caso de Fidel, vai ter caso de Pol Pot, vai ter caso de Joseph Stalin. Assim como tem os movimentos que são mais radicais à esquerda, terão também as direitas, beleza? Com Hitler, Mussolini e por aí vai. Mas ditadura do proletariado passou longe de acontecer. Chegar a ter um Estado que fosse dono da plenitude da propriedade e que distribuísse de forma igualitária, não chegamos nem perto. E chegar perto ao que seria o comunismo, onde toda a sociedade seria igualitária, sem a necessidade de ter um Estado, aí já é sonho. Né? Falar que isso passou perto de acontecer nesse planeta foi em apenas algumas poucas situações e curtas e que foram massacradas, como, por exemplo, a Liga Espartaquista na Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, desculpa, da Rosa Luxemburgo, ou ainda a Comuna de Paris, em 1871. Beleza? Que também vai ser uma experiência de tentativa de governo comunista, mas que foi massacrado e o pessoal foi metralhado. Show de bola? E aí, em 1848, com essas orientações novas chegando, o proletariado parisiense de novo ergue barricada, e de novo acompanhado da pequena burguesia, e também acompanhado da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, quando o rei pediu para poder reprimir o movimento, ela não vai reprimir. Aí você fala, por quê? Porque eu vou reprimir um movimento que é feito por povo. Aquele povo é meu pai, minha mãe, meu irmão. Então a guarda que deveria reprimir o movimento se coloca a favor do movimento. E aí, não tem outra chance, a não ser a derrubada da monarquia. Olha que curioso. A primeira vez que a população conseguiu efetivamente derrubar o governo e instalar-se no poder foi a partir de um governo republicano. A Primeira República é a Primeira República Jacobina. Agora nós temos novamente um movimento de base popular que consegue pressionar e derrubar o governo e implantar uma Segunda República. Repúblicas, na França, são típicas do povo. Beleza? E aí, Ronde? E aí, meu camarada, nós temos aqui o movimento na França causou impacto, em outras regiões da Europa também. Se os caras conseguiram, o pensamento é simples. Se os caras conseguiram, meu velho, derrubar novamente uma monarquia numa França com o apoio da burguesia, se eles conseguiram derrubar a burguesia, se eles conseguiram derrubar naquele momento o monarca que governava para a burguesia, por que nós não poderíamos conseguir em outros lugares da Europa? Então vão surgir movimentos de caráter nacionalistas em todo o continente. E como isso se espalha por todo o continente europeu? É conhecido como a Primavera dos Povos, igual nós tivemos nos últimos tempos da Primavera Árabe. Aqui nós temos uma Primavera dos Povos, o povo que chega e conquista o poder em Paris, vira exemplo para que outros governos também sejam derrubados por movimentos operários, proletários, nacionalistas e liberais em vários territórios da Europa. Esse processo de derrubada desses governos por base proletária ou operária é conhecido como a Primavera dos Povos. E se você quer ver um documentáriozinho maneiro sobre a Primavera dos Povos, copie esse link, pode crer? E aí, por esse link aí, meu camarada, você vai conseguir ter acesso, meu velho,
Há uma reportagem muito maneira que está aí. Bem, por aqui encerramos. Espero que os senhores tenham gostado, né, meu brother? Terminou, tá show de bola. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, galera. Show. A próxima vai ser sobre unificação italiana e alemã. Sai daí não. Tchau, galera. Adiós, muchachos. Não se inscreva de inscrever e dá um joinha. Tchau.